Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live número 3 do projeto Eu na RCV. Um projeto onde eu, Otávio Plazio, retiro ou tento ou procuro ou ajudo a retirar os medos, as incertezas, as inseguranças dos colegas fisioterapeutas que os impede de entrar para a RCV. E hoje, no nosso projeto, a ideia é a gente conversar um pouquinho com o Rafael, inclusive o Rafael acabou de entrar aqui, para a gente poder. Ele me mandou uma pergunta no direct, né? Eu respondi a pergunta dele e convidei para que a gente conversasse ao vivo aqui, que isso pode ser uma dúvida ou pode ser uma dificuldade de todos vocês, né? Deixa o pessoal. Pegar seu dinheiro e você. Ô João Paulo, coisa boa. Que bom que você está por aí, viu? Seja muito bem-vindo. Ô Rafael, você consegue fazer a solicitação aí? Para a gente entrar aqui, para a gente começar o nosso bate-papo? E aí, professor? Tá Ô, conseguindo me ouvir? Rafael, tudo bem, cara? Tudo, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado por aceitar o convite aí, viu? Da gente conversar, fazer um bate-papo aqui ao vivo, Não, sem porque problema. eu tenho certeza que essa dúvida que você me mandou, que a gente já conversou mais ou menos por direct, talvez possa ajudar muita gente, né? E por isso que eu te convidei para a gente bater um papo aqui, tá bom? Rafael, antes Tranquilo. da gente começar a conversar, se apresente, fale um pouquinho sobre você e se você não se importar, expõe aquela dúvida Claro, que claro. você Eu me vou mandou até, para mim. eu vou até contextualizar o porquê, porque eu acho que eu não contextualizei o professor antes. Eu me chamo Rafael Lúcio da Silva, eu sou fisioterapeuta formado há agora um ano. Não, meio ano. Meio ano, porque eu me formei na metade de 2020. Sou formado pela PUC do Paraná, moro aqui em Curitiba. E agora estou começando com a RCV, né? Estou entrando no mundo da RCV, mas também atuo bastante na área da desportiva e na área traumatortopédica. E eu estava comentando com o professor porque hoje eu fiquei um pouco frustrado com algumas coisas que aconteceram durante a manhã. Eu recebi uma proposta de emprego, né? Eu fui fazer uma entrevista numa clínica X e essa clínica ela atende muito por convênio, né? E lá na parte da traumatortopedia, eles têm várias especialidades, tem traumatortopedia, neurologia, cardiologia, enfim, N especialidades. E nessa onda eu conversei com a dona e ela falou para mim, o nosso setor de fisioterapia cardiovascular ele está fechado, porque a gente não tem profissional da área da cardiologia para fazer o tratamento desses pacientes, até porque a nossa fisioterapeuta, que era especialista, né, fez a especialização, ela foi convidada a abrir um setor de reabilitação cardiovascular em um hospital, e a gente ficou sem. Ela falou, se você quiser entrar, ela me perguntou, você tem uma especialização? Foi uma das coisas que eu vi em algumas lives anteriores que o professor até tinha comentado que inicialmente uma especialização ela não seria tão importante no primeiro momento. Falei, não, já fiz 2 cursos, né? Fiz um com o professor Otávio e um com outro professor na parte de reabilitação de Covid. Falei, me sinto um pouco preparado pela questão da cardiovascular para trabalhar com esses pacientes. E dito isso, ela me falou o valor do atendimento, né? Via convênio, ela falou que teoricamente ela me repassaria um valor um pouco a mais, uns 60%. Mas mesmo assim, esse valor é um valor, tipo assim, que, olha,
me deixou extremamente frustrado. Eu vou até compartilhar que o valor do atendimento era de R$ 11 para um paciente a cada 30 minutos. Que eu achei isso um cúmulo mesmo, porque eu acho inadmissível um fisioterapeuta ganhar isso para fazer um atendimento cardiovascular, que já é importante, em 30 minutos de terapia, onde você não consegue ofertar o seu serviço de uma forma de qualidade, né? Que você consegue prestar atenção no seu paciente, que o seu paciente vai precisar de uma resposta, isso poderia até afetar os resultados, né? Daí eu levei a questão para o professor Otávio, que era a questão de se valia a pena entrar nessa clínica só para pegar mão com esses pacientes, porque eu atualmente tenho apenas uma paciente particular, onde eu faço a reabilitação cardiovascular, ela teve isquemia do miocárdio, hipertrofia do ventrículo esquerdo, teve edema agudo de pulmão, e ela era uma pessoa assim extremamente sedentária por conta da patologia. Aí eu fiquei pensando, será que só esse paciente vai me dar base para as outras moléstias cardiovasculares ou não? Aí eu fiquei me perguntando e acabei conversando com o professor. E aí ele me deu as dicas que eu acho que ele pode comentar um pouco. Isso. Então vamos lá. Eu não é o primeiro colega que me faz esse tipo de pergunta. Se eu devo aceitar um convite ou não para trabalhar em parceria na clínica de alguém, ou eu devo abrir o meu negócio, enfim, essa é uma pergunta muito recorrente aqui. E antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu tenho colegas que atendem na minha clínica em percentual. Não tem nada de errado com relação a isso. É lícito, eu entendo como ético, eu entendo como moral, eu entendo que se isso for uma relação em que ambos ganhem, quer dizer, a clínica está te oferecendo uma estrutura para que você vá lá e desempenhe o seu papel. Então, eu entendo que é uma relação em que ambos ganham e que é lícita, é ética, é moral. Vamos, se for discutir fatores trabalhistas ou não, enfim, eu não estou aqui para discutir isso. Então, não tem nada de errado em um colega aceitar trabalhar em parceria na clínica de outro. Não vejo nada de errado com isso. O que me coloca na posição e na resposta que eu te passei é que eu entendo que nós não podemos ou não devemos nos sujeitar a tolir os nossos sonhos por medo ou qualquer coisa assim. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se você falasse assim para mim, e aí eu vou falar você porque a gente está conversando aqui, mas se estende a todos os colegas. Se você falasse assim para mim, Otávio, o sonho da minha vida é atender a RCV na clínica de alguém e trabalhar em parceria com essa pessoa, eu vou me sentir plenamente realizado com isso, porque isso é o que eu desejo para o meu caminho daqui para frente. Nada de errado com isso, tá ok. Vá em busca disso, faça o melhor que você puder. Entenda que o paciente não pode ser punido por uma eventual frustração. O que eu quero dizer com isso? Independente de quanto você vai ganhar, você tem que dar o seu melhor pelo seu paciente. E eu tenho certeza absoluta que você tem consciência disso. Porém, eu vejo que nós temos muito mais a crescer. Nós temos condição, nós fisioterapeutas temos condição de viver muito bem da nossa profissão. E essa frustração que te abateu aí com esses R$ 11 por sessão, é bom que você se abata com isso. É bom que você não aceite isso como referência. É ótimo que isso te incomode. Porque eu vou te falar, se fosse há 5 anos atrás, poucas pessoas teriam a coragem de vir numa rede social e falar isso. Por quê? Porque as pessoas teriam aquela crença limitante de falar assim, bom, fisioterapia é isso. E eu posso te dizer, aliás, mais do que te dizer, eu posso te mostrar e mostrar para todo mundo que fisioterapia não é isso. Essa aqui é a minha agenda da semana de atendimentos particulares. A minha clínica não aceita convênio. A minha clínica não aceita convênio. E a nossa agenda está lotada. E eu te garanto que a gente ganha bem mais do que esses R$ 11 por sessão. Bem mais do que isso. Então, Rafael, quando alguém me pergunta assim, Otávio, se eu começar a atender para pegar experiência numa clínica, é uma boa estratégia?
Olha, eu acho que sim. Eu entendo que sim. Mas eu entendo que essa posição deve ficar clara para o gestor da clínica. Falar, olha, eu não tenho intenção de ficar para o resto da minha vida atendendo assim. Eu aceito o seu convite, mas entenda que eu tenho sonhos de ter o meu próprio serviço, tal. Tá tudo bem para você, sim? Falando para o dono da clínica. Tá tudo ótimo. Então, beleza, vamos começar essa parceria que vai ser bom para nós dois. Vou me dedicar ao máximo para entregar o melhor resultado para os pacientes aqui. Se ele falar assim, não, para mim assim não serve, é mais um sinal de que esse serviço não é para você. Não, Otávio, eu não quero, eu quero já começar o meu negócio. É possível começar do zero? Eu vou te dizer uma coisa, é mais do que possível. Eu É acho que provável que você consiga começar do zero e crescer muito rapidamente. É que eu tenho, por isso que eu acho que eu me identifiquei um pouco com a sua visão em relação a empreendedorismo, porque eu tive algumas mentorias de empreendedorismo durante a faculdade, eu fiz umas Ótimo. matérias de empreendedorismo, e umas matérias de empreendedorismo de verdade. E o professor comentou, eu tive que sair da fisioterapia porque era aquela matéria, como o professor comentou em no curso, né? Que a empreendedorismo na fisioterapia é deixada como aquela matéria que fica na sexta-feira, na última, É, foi a mesma coisa com o nosso é. curso, mas eu acabei por infortúrio, eu não digo infortúnio, mas eu peguei DP nessa matéria, porque era uma matéria que eu não fazia basicamente nada. Eu me preocupava com as minhas outras matérias, e eu Aham. tive que fazê-la. Eu a refiz, só que eu fiz ela na escola de engenharia. Uhum. E na escola de engenharia, eu tive sorte de pegar um professor que era do hub de empreendedorismo da universidade. Olha que E legal. E assim, eu acho que eu penso muito assim, que eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas, Sem porque foi dúvida. exatamente isso. Eu pude aproveitar completamente a aula de empreendedorismo fazendo coisas assim que eu tinha aprendido numa internacionalização. Eu fiz uma internacionalização baseada no empreendedorismo também, e eu pude me aprofundar naquilo. Olha que E legal. hoje em dia, igual eu falo para todos os meus amigos, eu não me vejo sendo só o fisioterapeuta que trabalha com a orto por exemplo, com a cardio. Eu sou fisioterapeuta que trabalha com a questão do marketing digital. Eu sou fisioterapeuta que trabalha com a questão de empreendedorismo. Eu sou a pessoa que tem um networking. Graças a Deus eu tenho um networking bem expandido, porque daí eu consegui esse ano, como eu comentei em das suas lives da semana passada, ter duas parcerias, graças a Deus, com a academia, aonde eu Uhum. estou disponibilizando o exercício da RCV, só que o que dá medo de início, mesmo para quem ainda é empreendedor, é a questão da renda fixa, que eu acho que não existe no primeiro momento. E como você precisa, por exemplo, você não precisa de uma gama de pacientes tão grandes no preço que você determina, por exemplo, para conseguir tirar um salário legal por mês, por exemplo, para subsistir. Mas como a maioria das pessoas ainda tem contas para pagar, a gente geralmente pensa, eu pelo menos comecei a pensar, eu acho que seria importante ter uma renda fixa de início, e essa clínica era uma boa por conta dos horários, né, onde não me limitaria a atender no outro horário na academia, por exemplo, a fazer a RCB na academia, cobrando o meu valor, só que mesmo assim ainda dá uma puxadinha na questão do tipo, esse valor ainda não é o que eu gostaria. Aí fica, por isso que eu fiz a pergunta, porque às vezes a gente sempre subentende na saída da universidade de que, recém-formado ganha mal, você tem que se sujeitar a algumas coisas para ganhar experiência, enfim, coisas do tipo. É. Então, mas assim, ó, eu entendo que você deve fazer a seguinte conta. E é uma conta que a gente tem que fazer de verdade mesmo, né? Qual é o faturamento máximo que você vai conseguir ter dispensando algumas horas, por exemplo, para atendimento nessa parceria, com um ticket médio tão baixo? É isso que me preocupa. É isso que eu acho que talvez não seja uma oportunidade de uma renda fixa que vá te sustentar, por exemplo. Ou que vá pagar suas contas, por exemplo. Porque se você for receber um percentual em cima de R$ 11, você vai, a cada meia hora, o seu faturamento hora não vai ser um faturamento tão alto assim, né? Uhum, Será mesmo que no final do mês esse dinheiro vai fazer tanta diferença? Será que se você atendesse 2 horas, dois pacientes, por exemplo, por dia, sim. num atendimento particular, você não Essa conseguiria. conta bate bastante. Essa conta é É, bem. e ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita, porque às vezes a gente fica em cima de uma falsa ilusão de uma receita fixa, como você colocou,
mas que, na verdade, no final das contas, isso não vai te trazer benefício nesse sentido. Porque se você for pensar quantas horas você vai ter que se dedicar para poder ter uma receita minimamente favorável, enquanto por um outro caminho, você se dedicaria menos horas, você ocuparia menos horas do seu dia e teria um faturamento mais alto, proporcionalmente mais alto. Eu Né? fiz essa conta porque no ano passado eu trabalhava numa empresa de pesquisa. Eu trabalhei numa empresa de pesquisa na área de Covid. Eu, por já ter um histórico de pesquisa durante a faculdade, inclusive mestrado eu estou Uhum. agora, e eu ganhava lá os 3 mil, por exemplo, Aham. de início de carreira, que a galera da fisioterapia pós recém-formada era tipo, nossa, olha, eu tô ganhando bem. Tá milionário. Só que, milionário, porque isso A realidade, infelizmente, é essa mesmo. exatamente. Daí eu peguei e comecei, e eu trabalhava 8 horas por dia. Eram 8 horas por dia desperdiçadas a fazer análise de prontuário e tudo mais, fazia acompanhamento dos pacientes pós-Covid, Covid e tal. E daí chegou um momento que eu fiquei tipo assim, e era um emprego temporário. E eu tava com Uhum. medo de ser demitido desse emprego temporário. Aí eu comecei a pensar comigo mesmo, mas cara, se você quiser trabalhar 4 horas por dia no valor que você está cobrando dos seus pacientes particulares, se você trabalhar de segunda a sexta, 4 horas por dia você já tira R$ 1.000 a mais. Para você Aí eu ver. fiquei, e eu fiz essa conta e falei, não adianta ter medo, né? Só Sim. que ainda bate essa insegurança às vezes. Eu não vou dizer que não, mas porque é difícil Mas se bate. né, vencilhar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 37 pacientes aqui na minha clínica hoje, pagando mensalmente. E todo começo de mês eu tenho esse medo. Se você perguntar para o Flávio Augusto, que é um dos maiores bilionários do Brasil hoje, todo começo de mês ele tem medo. Se você perguntar para qualquer empreendedor, todo começo de mês tem medo. E eu vou te dizer um negócio. É bom que tenha. Porque se a gente entrar um mês com a falsa tranquilidade, ou com uma tranquilidade, mesmo que ela exista mesmo, as chances são de que a gente vai meter o pé pelas mãos e vai falhar. Da mesma forma que você, CLTista, né, que trabalha por CLT, não você, estou falando qualquer Uhum. pessoa que trabalhe nessa situação, tem uma falsa sensação de segurança. Bom, nós estamos vendo o que está acontecendo com os funcionários da Ford. De uma hora para outra, são mandados embora, vão fazer um acerto, que sabe Deus que dia vai receber esse acerto, sabe Deus se vai receber esse acerto. Enfim, nós sabemos que essa segurança ela não existe. E é muito melhor, muito mais seguro, no meu entendimento, na minha interpretação, o seu resultado depender do seu esforço, o dinheiro passar na sua mão, do que necessariamente o seu resultado depender da boa vontade de A ou de B. Então, assim, essa sensação de segurança de quem tem uma renda fixa, vamos colocar assim, porque entre Uhum. aspas mesmo, né? Ela é como a analogia que eu faço é um passarinho preso dentro de uma gaiola olhando uma linda paisagem do lado de fora. Quer dizer, o cara fica fazendo a analogia com o passarinho, ele fica no puleiro dele, olhando através da grade um mundo maravilhoso lá fora. Numa falsa segurança de que a comida está ali perto do bico, que a água está ali perto do bico. Mas e se o dono esquecer de colocar a comida e a água ali? O que vai acontecer? Né? Exatamente. Se nós pensarmos numa analogia, se esse passarinho vivesse fora, era mais difícil ele conseguir a comida? Talvez fosse. Mas ia depender de quem para conseguir a comida? Dele. Bem, Ele não dependeria da mão de um terceiro. Entende? Então, assim, empreender gera receio? Gera. Dá medo? Pra caramba. Eu tenho medo todo mês. Eu tenho 35, 37 pacientes mensalistas aqui sob contrato. Mas olha o que aconteceu na Covid. No metade de março eu fui obrigado a fechar minha clínica por 2 semanas. E aí? De uma hora para outra, eu saí de 30 pacientes, eu saí para 12 pacientes, porque todo mundo ficou com medo. E aí? Então, assim, empreender é isso. Dá medo? Dá, mas tem que ir com medo mesmo. Porque é muito melhor você ter o
o mundo para você buscar a sua comida do que você depender da mão de alguém lá e colocar o alpiste para você comer. Sabe? Que quanto de alpiste ele vai colocar lá? Vai colocar sempre o quanto ele conseguir te entregar. Que se você trabalhar em parceria com alguém, esse alguém vai ter que ganhar em cima do seu trabalho. E será que vale a pena isso? Sabe, eu tendo a dizer que não. Eu tendo a dizer que não. Eu tendo a dizer que o empreendedor, ele tem um horizonte muito maior para voar do que aquele que trabalha por CLT ou trabalha em parceria com alguém. Porque as regras não são suas. Né? A forma do jogo não vai ser sua. O resultado final vai depender de uma série de fatores que não estão diretamente relacionados às suas decisões. Então, assim, a gente já havia conversado sobre isso, né, no nosso bate-papo lá no direct. Mas eu te pedi para vir aqui justamente por isso, porque eu acho, eu entendo, eu tenho plena convicção de que o fisioterapeuta ele sonha muito baixo. Ele deixa o medo dominar as decisões dele. Eu não estou falando que esse seja o seu caso, né? O pouco que a gente já conversou aqui, eu vi que você tem um bom entendimento empreendedor, uma boa visão de mercado, né? Pouquíssimos fisioterapeutas teriam feito essa conta que você fez. Poxa, estou ganhando 3 mil, trabalhando 8 horas. Quanto que você está ganhando por hora? Só você fazer a conta. Você trabalha 40 horas semanais, 4 semanas você está trabalhando 120 horas. Vamos fazer a conta aqui? Você estava trabalhando, né? 120 Isso. horas, 3 mil dividido por 120 horas. Você estava ganhando R$25 a hora trabalhado. Um atendimento domiciliar que você fizer, se você cobrar um preço que eu entendo justo para isso, você vai ganhar no mínimo 3 vezes isso. E 4 vezes isso. Até no meu Instagram agora estou começando com a estratégia de marketing digital também, estou preparando algumas coisas, conteúdo. Quem é meu seguidor e está me seguindo aqui assistindo a live, é spoiler isso. Mas, por exemplo, eu até comentei algumas 2 semanas da questão de que eu tenho alguns pacientes particulares e eu estava criando um plano de tratamento para um deles. Eu até comentei assim, olha, esse aqui são os meus bastidores, são os cursos que eu faço, esses são os livros que eu ando acompanhando. E eu acho engraçado quando a pessoa te cobra um valor mais barato ou acha a sua consulta muito cara, o paciente às vezes ele não tem a percepção de que você está estudando, que você está dependendo, não é só aquela 1 hora que você está fazendo, prestando atenção nele. Você não chega lá e trata de uma hora para outra, você não chega e fala tipo assim, agora vamos fazer esse exercício. Não, igual eu falei, pelo menos eu não ajo dessa forma. E acho que a maioria dos meus amigos que são formados comigo também não fazem a mesma coisa, porque tivemos a mesma linha de raciocínio. Então, você tem que fazer, eu busco cada paciente, né, como a gente já havia comentado. Então, como todo mundo comenta, né, na área da fisioterapia, não existe aplicar protocolozinho para um paciente, não existe aplicar um protocolo para outro paciente. Eu faço uma análise minuciosa dele durante a anamnese para saber se aquela estratégia realmente vai dar certo com ele. Né? Então, e ainda por ter o ramo da pesquisa, eu acho que isso veio muito de contra sua outra live dos portfólios. Eu sou seu seguidor, hein, que Fico muito feliz por isso. A questão dos portfólios, e por ser da pesquisa, a gente também quantifica bastante coisa. Então, os meus pacientes da escala da RCB que eu peguei agora, ele usa a escala de Borg com ela, para dar uma noção de se ela está tendo esforços, está tendo muito esforço a médio, caminhada média, enfim, e tudo mais, para poder mostrar para ela. E até mesmo durante o próprio atendimento para ela, eu fico batendo a questão do tipo, vamos parar agora, vamos ver a perícia ou frequência cardíaca. Tá vendo que depois de você controlar a tua respiração dessa forma, assim, assim, assado, fazer o exercício dessa forma, você consegue controlar o teu batimento cardíaco. E ela olha para mim falando assim, é verdade isso. E é muito engraçado como você consegue ganhar seu paciente dessa forma. Tanto que com o meu atleta, eu estava fazendo o portfólio dele essa semana, e eu usei um teste chamado Star Balance Test, que é um teste de equilíbrio para algumas articulações de membro inferior, como joelho, tornozelo e quadril. E ele teve um problema de tornozelo. E todos os índices do teste assumiram acima de 90%. Então, foi o meu critério de alta para ele. Então, como você comentou, é a questão de estar segurado em cima de testes reconhecidos, literatura bem firmada. Alta objetiva, não subjetiva, né? Critério de alta objetivo.
e mostrar para o teu paciente que você tem noção do que você está fazendo, de que você realmente mostrou para ele, ó, você melhorou daqui para lá, e é assim que eu trabalho. E eu fiquei extremamente angustiado com essa entrevista de hoje, não porque, como eu falei, não julgo, como eu falei para ela, eu não julgo a forma com que alguns fisioterapeutas trabalham, até porque o SUS exige, né, que a gente trabalhe dessa forma em alguns momentos, né, algumas pessoas não têm muito recurso financeiro para fazê-lo, né, infelizmente. Então tem gente que depende dessa fisioterapia. Mas, Tem. infelizmente, também, né. Mas talvez não seja você o fisioterapeuta a desempenhar isso. Porque assim, se você tem um pensamento, se você tem um pensamento de crescimento, se você tem um pensamento de ir mais além, se você tem um pensamento de se sentir valorizado dentro da sua profissão, de se sentir realmente, né, você sentir como fisioterapeuta, um fisioterapeuta bem remunerado, que vive bem da sua profissão, talvez você não tenha um perfil para fazer parte desse tipo de atendimento. Que alguém vai fazer. Tá tudo ok, tá tudo certo. Não tem nada de errado com relação a isso. Mas, assim, quando a gente tem esse perfil empreendedor, eu tenho, você tem, dificilmente a gente consegue viver dentro de uma gaiola. Dificilmente a gente consegue ficar olhando o mundo lá fora e achar que tem que ficar esperando o alpiste ser colocado para você comer, entendeu? Essas pessoas, quando elas têm esse perfil proativo, eles acabam não aceitando certas regras do jogo. No curso que eu dei esse final de semana, teve uma colega que estava incomodada com isso. Que ela trabalha numa clínica de uma determinada cidade, não vou citar para não comprometer a colega, mas ela estava queixando exatamente isso. Ela falou, Otávio, a dona da clínica não me permite fazer isso que tem que ser feito. Eu falei para ela, está passando a hora de você virar as costas e falar, muito obrigado pela oportunidade, vou para outro lugar. Por quê? Se eu sei que tem que ser feito, quem está acima, que toma as decisões, não permite que eu faça, eu não posso trabalhar dessa forma. Otávio, não consigo trabalhar dessa forma. Também, porque assim, eu também tive outra entrevista que eu fiz essa semana com outra clínica, e ela também, a dona, ela, não vou concitar, enfim, a clínica nem nada, ela também trabalhava muito com o SUS e com a questão dos convênios. E ela falou para mim assim, a gente tem uma média de atendimento aqui durante o dia. Eu até fiz uma comparação dos seus atendimentos que você comentou de 280 atendimentos por mês. Ela falou que eu tinha 280 atendimentos por dia. De tantos pacientes que rodavam. Mas eram pacientes SUS, claro, né? E dentro dessa temática ainda da questão de tipo 30 minutos, 4 pacientes dentro, 4 pacientes saem. E ela chegou para mim e falou assim, eu faço as avaliações de todos os pacientes que entram, e os pacientes, eles vão fazer o início de um protocolo específicos para eles. Aí eu fiquei tipo assim, tá, mas e se eu divergir da sua avaliação? E o que isso vai implicar? Eu não vou poder tratar o paciente da forma que eu quero, porque você fez uma avaliação que, né, ninguém é 100% também, nenhum fisioterapeuta é o rei do mundo também na questão de avaliação. Existem divergências, se eu analiso um tornozelo, você pode querer analisar um quadril, enfim. Isso limita bastante. E assim, fico feliz, né, do meu trabalho aqui servir de referência como métrica, né? Tipo assim, ele atende 200 tanto por mês, eu atendo por dia. Ok, maravilha, que bom que tem muita gente precisando da RCV. Mais uma prova de que público tem. Porque se a colega aí consegue atender 280 pacientes por dia, olha mas não é isso, é outro. Não, que seja, né? Vamos supor, eu estou falando assim, público tem para fisioterapia independente da área. Público tem para fisioterapia, porque muita gente relata esse medo, fala assim, eu não vou entrar em tal área porque não tem público. Tem público. Tem público. Agora, o que eu entendo de fisioterapia, a gente mensura pela capacidade de impacto que nós temos na vida do nosso paciente. Para mim, essa é a métrica. Né? Eu aqui na minha clínica tenho plena convicção de que eu tenho 100% de capacidade de impacto no meu paciente. Meu paciente entra aqui de um jeito e sai daqui 100% melhor do que ele entrou. Eu tenho plena convicção disso. E quem me possibilita ter essa convicção é exatamente o que você estava falando agora há pouco. Métricas objetivas. O paciente entra aqui com X de força, sai daqui com X mais tantos por cento de força.
O paciente andava tantos metros, agora ele está andando 60, 80, 90, 100 metros a mais do que ele andou antes. Quer dizer, é muito importante que a gente cresça na fisioterapia nesse sentido, traçando metas objetivas e dando altas com critérios objetivos. Foi o que você bem colocou aí, e eu acho perfeito da sua parte. E a gente tem que buscar isso sim, porque isso agrega valor. Agregando valor, a gente aumenta preço. Aumentando o preço, a gente ganha mais trabalhando menos, e não o contrário. O objetivo não é ganhar mais trabalhando mais, porque se você fizer as contas, você acaba ganhando menos. Se você tem que aumentar muito o seu trabalho para aumentar pouco o seu faturamento, você está ganhando menos. Então a ideia é a gente valorizar a nossa hora. O Gabriel, que estava aqui, não sei se ele ainda está aí na live ao vivo, mas ele sempre fala muito isso. Fazer a conta de quanto está custando a sua, quanto você está ganhando por hora de trabalho. Eu comecei a seguir ele da última live que vocês fizeram, eu achei o trabalho dele incrível também. Incrível. Incrível. E aí você vê o quanto a fisioterapia, quando bem conduzida, quando você entende o valor da sua hora, quanto custa a sua hora para você poder cobrar do seu paciente, você entende que não é quantidade, é qualidade. Não é eu encher a minha clínica de gente, porque se eu encho a minha clínica de gente, eu consigo dar menos atenção para cada um. Obviamente, a percepção de valor do meu trabalho cai. E se a percepção de valor do meu trabalho cai, o meu preço cai. Aí eu tenho que encher mais ainda de gente. E aí eu entro num ciclo vicioso que a gente não quebra talvez nunca mais na vida. Então, assim, qual que era o objetivo nesse nosso bate-papo aqui? A gente mostrar para as pessoas a importância de nós pensarmos no empreendedorismo como uma possibilidade. Que o medo existe. O medo existe. Tem que existir. Se você perguntar para os bilionários, para os mais bem-sucedidos, eles têm medo. Porque o tombo deles é um tombo grande. A gente acha que esses caras estão com a vida ganha para o resto da vida? Está mais do que enganado. Ó, não sei se vocês seguem, caso não sigam. E aí, professor? Travou? Voltou? Voltou. Ah, beleza. Caso vocês não sigam, @geração de valor, que é o Flávio Augusto, siga. O cara é um bilionário, faz conteúdo gratuito aqui no Instagram, tem um site incrível e está gerando conhecimento o tempo inteiro. Por quê? Porque ele sabe da volatilidade de tudo. Que se ele não se mantiver ativo, se ele não se mantiver com desejo de melhorar, vai chegar uma hora que cai. E aí? Como é que é esse tombo? Então, tem medo? Tem. Eu tenho, você vai ter, todo mundo que empreende tem. O Gabriel tem, todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter. A diferença é você ir com medo mesmo ou você ficar achando que ficar dentro da gaiola com alguém colocando alpiste e aguinha fresca para você tomar é o exemplo de vida que a gente quer ter. Eu não acredito que esse seja o ideal para ninguém. Certo, meu querido? Certo, professor. Mas é isso aí, é não ter Agradeço medo, né? demais. É isso aí, cara. Não, na verdade, ter medo e ir com medo. Vai com medo mesmo. Uma vez eu vi uma definição de covardia que eu achei muito legal. As pessoas acham que o corajoso ou é aquele que não tem medo. Não. Corajoso é aquele que com medo faz. Mesmo, né? Covarde não é aquele que tem medo. Medo todos nós temos. Covarde é aquele que pelo medo retrocede, volta, deixa de crescer. Essa é a definição de covardia, porque o medo está presente, tanto para o corajoso quanto para o covarde. A diferença é qual é a reação diante do medo. Né? Vou dar um exemplo bobo aqui para você entender. Eu tenho pavor de rato. Pavor de rato. Durante toda a minha vida, minha infância, na casa da minha mãe tinha uma Doberman que matava tudo que era rato que aparecia. Então, quando o rato aparecia, buscava a Doberman lá e matava os ratos tudo. Depois que eu cresci, eu casei, tenho um filho, um belo dia apareceu um rato na minha casa. Não tinha ninguém para matar esse rato. Era eu, ou meu filho, ou minha esposa. Eu não vou deixar meu filho e minha esposa exposto ao perigo. Eu tive que ir lá vencer meu medo e com medo mesmo ir lá e tentar matar os ratos. Bom, fui lá, morrendo de medo. Morrendo de medo, porque o medo estava presente em mim. Eu tenho pavor daquele bicho. Mas eu não tinha ninguém para fazer para mim. Esse é o principal motor do empreendedor. Enquanto você tiver alguém
falsamente fazendo por você, a gente vai se acomodar e vai achar que olhar o horizonte de dentro da gaiola é o cenário ideal. O dia que a gente entender que nós não tem ninguém para fazer pela gente, e o pão do nosso filho, o leite da nossa esposa, sei lá, a comida da nossa família depende disso, meu amigo, nós vamos ter uma força tão grande que nós vamos pegar, estamos com medo, mas vamos com medo mesmo, e vamos lá e vamos resolver isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia, é a motivação, é aquilo que faz com que você caminhe. Né? Então, que nós, fisioterapeutas, tenhamos essa noção de que a gente precisa romper a barreira da crença limitante, evitar o comportamento de manada e entender que um negócio escasso é uma oportunidade e não um problema. E vamos enxergar nessa oportunidade a possibilidade de crescimento. Certo, meu caro? Certíssimo, professor. Muito obrigado pela sua audiência aí, né? Dentro da sua fala, você citou várias lives nossas, fico muito feliz que o trabalho esteja, de alguma forma, contribuindo, seja para seguir o exemplo ou não seguir, de qualquer forma contribui, né? A ideia é essa. E o que a gente puder ajudar, nós estamos por aqui sempre, viu? Beleza, professor. Isso aí. Obrigado pela participação, enriqueceu muito, viu? Obrigado. Obrigado a você por esclarecer várias dúvidas. À disposição. O que a gente puder ajudar, nós estamos por aqui. Grande abraço. Bom, pessoal, essa é a ideia desse nosso projeto. Eu, na RCV, é a gente conversar sobre, é a gente trocar experiências. Se você ainda não me conhece, meu nome é Otávio Blas, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com a reabilitação cardiovascular há pelo menos 15 anos, pelo menos, praticamente 16 anos. Me dedico exclusivamente a essa área e desde junho do ano passado eu utilizo o meu espaço, o meu poder de fala para poder desenvolver e crescer e difundir e espalhar a reabilitação cardiovascular pelo Brasil afora. E uma das formas que eu encontrei disso é abrir esse espaço para a gente debater, para a gente dialogar, para a gente vencer os medos. Tá? Então, se você tem interesse no assunto, enfim, siga a gente lá no Instagram, que a gente está sempre comentando sobre isso. Tá bom? Próxima sexta-feira, 12h15, de novo aqui no Instagram, live 4 do projeto Eu, na RCV. Lembrando que essas lives não ficarão gravadas aqui no Instagram, tá? Porque a ideia é a gente fazer o negócio presencial, separar o joio do trigo, aquele que realmente quer, e nós vamos estar aqui 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, 12h15, aqui no Instagram, terça e quinta lá no YouTube, falando todo dia sobre reabilitação cardiovascular. Muito obrigado pela presença de todos. Caso vocês ainda não saibam, dos dias 25 ao dia 29 de janeiro, agora, eu vou fazer um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar como você pode sair do absoluto zero até um faturamento de até R$17 mil com a fisioterapia. E eu vou te falar um negócio, eu sei como fazer isso, porque eu fiz. E eu vou te mostrar isso no nosso curso Físio 17K, que vai começar no dia 25 e vai até o dia 29 de janeiro, online, ao vivo, online e gratuito, 100% gratuito. São uma série de 3 vídeos que vocês vão receber para poder ter acesso. Caso tenham interesse, o link de inscrição está lá na bio do Instagram. E aí, pessoal, presta atenção no que eu vou falar aqui. Você vai se inscrever, você vai receber um e-mail, tem que clicar no link de confirmação. Se não fizer a confirmação, não vai ter acesso às aulas. E tem algumas pessoas que não estão recebendo na caixa de entrada o e-mail, porque está indo para a pasta de promoções. Então, se você colocou o seu e-mail lá, se você se cadastrou, mas não recebeu um e-mail para clicar no link de confirmação, vai na sua caixa de pesquisa, coloca Otávio lá, que o e-mail vai aparecer lá, você clica, confirma a sua inscrição, porque tem muita gente que não está confirmando. Cuidado, vocês não vão receber os vídeos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Vejo vocês amanhã às 11h15 no YouTube e sexta-feira,
meio-dia e 15 aqui na live 4 do projeto Eu na RCV. Espero vocês. Um beijão para todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.